Sempre surge alguém perguntando. Nesse caso eu uso o Clearfield ou uso o Optibond FL? E vira e mexe, sempre alguém faz uma pergunta bizarra, tipo, será que eu posso misturar esses dois adesivos? E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu também quero que você saia desse vídeo tendo a certeza de quando vai utilizar cada um desses adesivos. Esse vídeo vai ser o seu guia definitivo de seleção de adesivo. Até eu fazer um próximo vídeo. Mas vamos lá, bora pra vinheta. Esse vídeo tem o apoio da Dental Curitibana, que dessa vez vai trazer uma super oferta para você que está precisando comprar um adesivo novo ou dar uma engordada no estoque, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Tem algumas pessoas que reclamam, que não aceitam, que não concordam, mas não adianta. A maioria dos artigos científicos e a maioria dos professores, eles indicam o Clearfield e o Optibond FL como os melhores adesivos. E eles são adesivos diferentes um do outro. O Optibond FL é um adesivo de 4ª geração, de condicionamento total de 3 passos. Você tem o primer e o adesivo em frascos separados e aplicado de forma separada no dente. Você obrigatoriamente vai ter que passar ácido fosfórico, tanto em esmalte como em dentina, e manter essa dentina úmida para poder aplicar o primer, e depois, quando você aplica o adesivo, você vai aplicar no dente todo. Já o Clearfield EC Bond, ele é um adesivo de 6ª geração, autocondicionante de 2 passos, mas você deveria considerar ele já como 3 passos, já te explico isso. O primer e o adesivo, eles são aplicados separadamente, assim como a gente faz com o Optibond FL. Teoricamente, esse é um adesivo que você não usaria ácido, você aplicaria primer em todo o dente e depois o adesivo também em todo o dente. Assim você teria 2 passos, né? Primeiro o primer, depois o adesivo. Mas dessa forma a adesão do esmalte ela acaba ficando, não fica muito boa, poderia ser muito melhor. Então por isso que o ideal é você fazer uma aplicação de ácido fosfórico só em esmalte. Dessa maneira você não teria mais 2, você teria 3 passos, porque você faria o condicionamento ácido seletivo em esmalte, a aplicação do primer em dentina e a aplicação do adesivo no dente todo. Por conta da composição do primer e como se dá todo o processo de adesão do Clearfield, você não pode condicionar essa dentina com ácido, tá? Isso vai prejudicar a sua adesão, vai correr risco de sensibilidade pós-operatória, então não se pode condicionar a dentina quando você usa o Clearfield. A grande vantagem do Optibond FL é a quantidade de carga que está presente nesse adesivo, que cria uma camada híbrida muito forte, com uma força de adesão que nenhum outro adesivo consegue, nem em força nem em estabilidade. A grande vantagem do Clearfield é o fato de não utilizar ácido fosfórico na dentina, e isso faz diminuir consideravelmente o risco de sensibilidade pós-operatória. Essa questão de não aplicar ácido em dentina, ele cresce o olho de muito dentista por conta justamente de eliminar ou diminuir esse risco de sensibilidade. Mas é importante a gente dizer e a gente reforçar que a maior culpa de uma sensibilidade pós-operatória é o erro do protocolo de aplicação do adesivo e não o fato de você estar usando ou não ácido em dentina. E para você pode até parecer bobagem, mas tem muita gente que pergunta, então deixa eu dar aquela esclarecida, que quando você usa o Optibond FL, você sempre vai aplicar o ácido em esmalte e dentina. Não existe uma situação clínica onde você não vá fazer dessa maneira, onde você não aplique o ácido, por exemplo, em dentina. Isso não existe quando você usa o Optibond FL, você sempre vai aplicar. Já no Clearfield, você vai aplicar de forma recomendada, que nem eu falei antes, o ácido em esmalte, mas é estritamente proibido aplicar ácido dentina. Você nunca deve aplicar ácido dentina quando você usa o Clearfield. E aí a gente vai para as bizarrices agora, tá? Que tem um fundo de científico muito forte, plausível, mas vocês vão entender o porquê que eu falo que é bizarrice. Mas já aproveita, já deixa o teu like nesse vídeo, aproveita também os comentários para você tirar dúvidas sobre os adesivos, sobre outras questões também de adesão, para você poder fazer sugestões, ampliar a discussão. É legal quando uma pessoa pergunta, o outro já comenta, a gente vem junto e criando uma discussão maior ainda sobre o assunto, tá? Ou se não, simplesmente dá um oi, né? Manda um afago, um carinho, né? É sempre bom. Muita gente também está assistindo os vídeos aqui no canal sem estar inscrito ainda, então aproveita agora, clica o botão para fazer sua inscrição, também já ativa o sininho escolhendo todas as notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo você vai receber uma notificação. Não é uma notificação para quando você ativa todas as notificações, não é para todo o YouTube, não, é para o nosso canal. Então, por exemplo, toda segunda-feira, 7h30 da noite, que sai um vídeo novo, o teu celular vai te lembrar que tem um vídeo novo para você assistir, e sempre um dia ou outro que tiver um shorts, você também vai receber o aviso, beleza? Então vamos lá. Também tem uma função que é muito importante no YouTube, que é nova e nem todo mundo conhece, que é o hype. Se estiver aparecendo o botãozinho ali, dá o hype também, isso ajuda muito a impulsionar o nosso vídeo, a aparecer para mais pessoas, beleza?
Vamos lá então, camada hidrofóbica. Uma semelhança importantíssima entre esses dois adesivos, o OptiBond e o Clearfill, é de você ter o adesivo sendo aplicado separado do primer. Veja que não é apenas o adesivo estar em frasco separado do primer, porque tem adesivos também que são dessa maneira, que você tem os dois em frascos separados, só que você precisa misturar os dois frascos, o líquido dos dois frascos, para poder aplicar no dente. Eu estou falando não, em aplicar um e depois aplicar o outro. E é exatamente o que você faz com esses dois adesivos. Quando você aplica o segundo frasco, que é realmente ali o adesivo, o que vai acontecer é que você vai criar uma capa hidrofóbica na sua camada híbrida. Então você vai ter a camada híbrida, onde a parte mais profunda dessa camada híbrida, ela é mais hidrofílica, ela absorve a água da dentina mesmo depois da polimerização desse adesivo, mesmo depois de muito tempo. E a parte mais superficial, ela fica hidrofóbica e funciona como uma membrana impermeável. Ela diminui a propagação da água dentro desse adesivo, impedindo com que ele chegue na interface com a restauração e degrada essa união. Isso aumenta a longevidade. Essa camada hidrofóbica, ela é muito importante e faz muita diferença. Tanto que a gente pode usar isso como prova nos estudos do adesivo universal. Quando a gente compara o uso do universal da maneira padrão, né, só aplicando ele, como é descrito na bula ou como mais recomendado aí nos artigos, e você compara isso com a aplicação do adesivo universal e depois colocando um adesivo hidrofóbico em cima dele, você tem um aumento muito maior, mas aumento muito maior é foda, um aumento muito grande da força e da longevidade dessa adesão desse adesivo universal. Esse é um artigo assim extremamente relevante, eu já falei aqui dele antes várias vezes, mas o importante dele não é o fato de ao aplicar esse adesivo hidrofóbico em cima do universal, você melhora a qualidade da adesão. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é justamente entender o papel dessa camada hidrofóbica, de você ver como isso realmente faz diferença. É importante dizer que o adesivo universal, ele é um adesivo que atrai muita gente, porque você tem a questão, por exemplo, deles serem os adesivos mais modernos, os últimos lançados, muito mais novo do que o adesivo de quarta e sexta geração, muito mais novo do que o OptiBond e Clearfill. Outro atrativo muito grande é a facilidade do protocolo. Como vem tudo num frasco só, então a sequência de aplicação é muito mais simples, muito mais rápida, principalmente do que esses dois adesivos que a gente está falando aqui hoje. E por fim, você também tem a possibilidade de não aplicar ácido na dentina quando você usa o universal. Eu falei que, que no OptiBond você é obrigado a usar ácido na dentina, Clearfill é proibido. No caso do universal é uma escolha, porque é característica justamente do adesivo universal você poder escolher de aplicar o ácido ou não, principalmente na dentina. E o mais recomendado acaba sendo não utilizar. Muita gente nem sabe que você pode utilizar ácido na dentina com o universal, porque o recomendado é não usar, justamente pela questão do universal de utilizar as melhores propriedades dele e ainda assim também reduzir o risco de sensibilidade, o que acaba atraindo muita gente. Também tem outro fator muito importante do universal, que ele é muito mais barato que o OptiBond e o Clearfill. Isso faz com que muitos dentistas acabam escolhendo esse adesivo universal no dia a dia. Mas naquela de querer também tá usando adesivo, mas querer melhorar ele, que muitos acabam perguntando sobre justamente essa eu não quero mais falar, essa bizarrice, tá? De aplicar o adesivo hidrofóbico sobre o universal, por exemplo, aplicar o OptiBond FL depois do universal. E a minha resposta é sempre a mesma, não faz sentido. Se você quer fazer isso, usa só o OptiBond FL, Você vai ter uma adesão de muito mais qualidade, com uma adesão muito superior. Mas daí vem a justificativa de que perguntou, mas o universal não vai ácido em dentina, e daí o risco de sensibilidade é menor. Cara, primeiro, como eu falei antes, o protocolo errado é um problema maior do que o uso do ácido em dentina. Se o problema é não quero usar ácido em dentina, usa o Clearfill, que também vai te dar uma adesão muito superior do que esse universal com gambiarra. Então, você tem adesivos que têm essa possibilidade no seu dia a dia, que vão te trazer uma qualidade melhor. Só que daí as pessoas retrucam, mas o ácido da dentina, mas e o ácido da dentina? Aí eu vou repetir lá de novo, cara, muita gente esquece, Clearfill não vai ácido em dentina, só em esmalte. É super seguro o Clearfill para usar nessa questão de quem pensa em sensibilidade pós-operatória. E na questão do universal, se você é uma pessoa que gosta de utilizar ele, tudo bem. Agora, ou você abraça ele com todas as facilidades que ele te dá, mas também as limitações que ele te dá, ou você para de inventar e usa direto o OptiBond FL ou o Clearfill SE-Bond. Agora vamos falar da segunda bizarrice, e novamente assim, não é que não pode
tá? Mas é que também não faz sentido, que é você misturar o Optibond FL com o Clearfiel SE Bond. Então vamos lá, para grande vantagem, relembrar da grande vantagem de cada um deles. O Clearfiel, a grande vantagem é o primer, que ele é acídico e daí você não precisa utilizar, não pode utilizar ácido e dentina. E no caso do Optibond FL, ele tem um adesivo cheio de carga. Então a ideia é misturar esses dois e fazer apenas o ácido e esmalte, esfregar o primer do Clearfiel em dentina e aplicar o adesivo do Optibond em todo o dente. Esse, na verdade, seria o melhor dos dois mundos, se você parar um pouco para pensar, né? E, aliás, ao invés das indústrias, das empresas ficarem lançando vários adesivos universais como estão fazendo ultimamente, eles deveriam justamente começar a pensar em protocolos adesivos que, ao invés de serem mais rápidos, com resultados limitados, mas que realmente pudessem pegar as melhores características daqueles que são considerados os melhores adesivos que a gente tem hoje. E justamente você ter um adesivo com um primer acídico e com um adesivo com muita carga, provavelmente traria uma adesão que realmente seria muito melhor, ou poderia ser equiparado aos melhores adesivos que a gente tem hoje. E essa ideia de você misturar esses dois adesivos é justamente essa, é você tentar buscar esse melhor desses dos melhores adesivos. E quimicamente é até possível você fazer isso, só que a compatibilidade entre o primer do Clearfiel com o adesivo do Optibond FL nunca vai ser o mesmo do que você utilizar os dois da mesma marca. Então, por mais que você tenha alguns resultados interessantes, como que isso vai ser a longo prazo? Como isso realmente vai ser assim numa grande escala? Aí que vem a dúvida. Eu acho que o que a gente pode tirar realmente dessa experiência é exatamente a importância da indústria para começar a priorizar os resultados ao invés de protocolos rápidos e começar a desenvolver um adesivo desse lado e não só aquele que é rápido para o dentista aplicar. E entender que se você é uma pessoa que só tem o Clearfiel ou só tem o Optibond aí no teu consultório, cara, você está muito bem. Você pode fazer qualquer caso com muita qualidade de adesão, com uma adesão muito superior. Agora, se você puder ter os dois adesivos no teu consultório, é melhor ainda. E é aí que vem a Dental Curitibana. Para você que está precisando de um adesivo novo ou para aproveitar para poder encher o teu estoque aí, você tem uma promoção com os 3 adesivos. Você tem aqui o kit do Optibond FL, o kit do Clearfiel e o Single Bond Universal. O valor do kit do Optibond FL está mais barato do que você comprar um frasco só desses dois, ou o primer ou o bond, na maioria das dentais. Agora, se você já é a pessoa que gosta de protocolo simplificado, ou se você atende pacientes especiais de odontopediatria, tem um desconto absurdo para o Single Bond Universal e você ainda tem 3 resinas de brinde. Agora, para você aproveitar a promoção desses 3 adesivos, é só você escanear esse QR Code que está aqui, tá? Para falar diretamente com a Dental Curitibana. Lembrando que essa é uma condição exclusiva para você que está aqui no nosso canal. Também tem um link embaixo ali na descrição, também fixado ali nos comentários e aparecendo aqui no cardzinho aqui em cima, beleza? Então assim, é para você comprar o adesivo, aproveitar a promoção, mas não é para você ficar misturando esses adesivos não, tá? É para você comprar eles e utilizar da maneira mais indicada aonde eles vão ter a melhor performance, né? Por exemplo, o Optibond FL, você pode utilizar para tudo, tá? Mas as melhores situações são para restaurações diretas, cavidades rasas e médias. Para cavidade profunda você também pode usar com muito sucesso, tá? Porque lembra, o mais importante é o protocolo, mais importante do que você utilizar ácido da dentina nessa questão de sensibilidade pós-operatória. Então, com o protocolo correto, você consegue utilizar muito tranquilamente o Optibond FL. E no caso de restaurações indiretas para facetas, onleys, coroas, pela empresa, né, pela Care, o Optibond FL não seria indicado, mas dá sim para usar com muito sucesso. Vários artigos científicos provam isso. E também eu tenho esse vídeo aqui que eu falo exatamente como você pode utilizar o Optibond FL e também o Clearfiel para restaurações indiretas. Esse vídeo aqui qualquer pessoa pode assistir. Agora também, assim, nessa semana tem um novo vídeo exclusivo para membros do nosso canal do YouTube. E nesse vídeo eu faço a cimentação de uma coroa total cerâmica, onde eu uso justamente o Optibond FL para cimentação. Se você é membro do nosso canal, é fácil assistir esse vídeo que é exclusivo para você, clicando no card que está aqui em cima, também tem a descrição no link para você poder ver. Agora, se você ainda não é membro e você quer assistir, aí você precisa clicar nesse outro link que está ali embaixo na descrição para você poder para você se tornar membro aqui do nosso canal. Você também tem o card ali em cima, ou você tem o QR Code que está aparecendo aqui. Você faz a sua inscrição no nosso canal para você ter membro, não para você ter acesso não só a esse, mas a uma centena de vídeos exclusivos. São aulas completas, são casos clínicos completos só para você que é membro. É só você clicar e você já tem acesso a tudo, beleza? No caso do Clearfiel, ele pode
pode sim ser usado para qualquer situação clínica, né? Para indiretas é a mesma coisa do OptiBond FL, como eu falei. Tem um vídeo que eu explico ali direitinho sobre como utilizar. Agora, você tem que entender que por melhor que seja a força de adesão do Clearfield, o que o OptiBond consegue é sempre melhor. Só que tem algumas situações onde realmente o Clearfield se coloca à frente como uma opção melhor. Por exemplo, cavidades profundas, né? Por mais que eu falei ali a questão do protocolo, que é mais importante, mas daí também não posso desconsiderar. Quando você tem um ótimo protocolo, junto com a possibilidade de não usar o ácido de dentina, aí a possibilidade de você ter uma sensibilidade pós-operatória está perto de zero. Você praticamente elimina essa possibilidade. E tem outras duas situações que realmente é melhor você usar o Clearfield, que são as lesões cervicais não cariosas e no caso de uma dentina esclerosada. Nessas duas situações, a dentina ela é muito mais resistente ao condicionamento ácido e a adesão química que o primer do Clearfield faz, ela é excelente, ideal para essas situações. Inclusive, eu falo sobre o uso do Clearfield em lesões cervicais não cariosas nesse vídeo aqui. Agora, se você achou que eu deveria falar sobre quando eu recomendo utilizar o adesivo universal, aí não tem problema. É só você clicar nesse outro vídeo aqui, onde você vai aprender a dominar qualquer adesivo universal. Escolhe o seu veneno, te vejo lá, um beijo e tchau.